Bom dia, manhã de 7 de agosto, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 219. Estamos vendo dificuldades no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 31, versículo de número 4. Lemos assim: Então disse Saul ao seu pajé de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajé de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Bom, qual é a dificuldade desse texto? É que em 1 Samuel 31, 4, nos diz que Saul se arremessou contra a sua espada, tirando sua própria vida. Mas em 2 Samuel, capítulo 1, diz-nos que um amalequita que vinha pelo caminho, 2 Samuel 1, 8 e 9, ele me diz: quem és tu? E eu disse: sou amalequita. Então ele me diz: peço, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Diz que quem matou a Saul foi o amalequita. Afinal de contas, Saul se suicidou ou foi um amalequita que tirou a sua vida? De acordo com 2 Samuel, capítulo 1. Muito bem, vamos à solução desse problema. Alguns dizem que as duas histórias estão corretas, que na verdade Saul se lançou sobre a sua espada, mas quando o amalequita vinha passando, Saul ainda não estava morto. Ele disse aqui, arremessa-te sobre mim e mata, porque angústias me têm cercado. Ele não tinha mais força para tirar a sua vida, e que o amalequita então tirou a vida de Saul, terminando de o matá-lo. Isso é o que alguns dizem, que tenta reconciliar as duas histórias do capítulo 31 de 1 Samuel com a do capítulo 1 de 2 Samuel. Porém, outros dizem que a história de 1 Samuel 31 é a correta, que Saul de fato tirou a sua própria vida. Tanto é que o seu pajé de armas, quando viu que Saul era morto, também se lançou sobre sua espada e morreu, no verso 5. E que a história de 1 Samuel, capítulo 31, ela é confirmada em 1 Crônicas, capítulo de número 10. Já a história do amalequita, foi o amalequita que fabricou essa história, inventou essa história para ganhar o favor de Davi, porque sabia que Saul perseguia a Davi, pensando que Davi iria lhe recompensar por ter matado a Saul. Mas ele acabou pagando com a sua própria vida, que Davi mandou tirar a vida dele por ter matado a Saul. Portanto, nós temos as duas interpretações. Alguns que tentam reconciliar a história de 1 Samuel 31 com a de 2 Samuel, capítulo 1, dizendo que, de fato, Saul ainda não estava morto, que o amalequita terminou de matá-lo. E a outra que diz apenas que o amalequita inventou a história, que ele havia matado a Saul para ganhar o favor de Davi, e acabou pagando com a sua própria vida por ter inventado essa história. Davi mandou tirar-lhe a vida desse amalequita por causa de ele ter matado a Saul. Bom, interessante essas duas histórias, uma que encerra o livro de 1 Samuel e a outra que começa o livro de 2 Samuel. Espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje, que você possa olhar essas duas passagens, inclusive também 1 Crônicas, capítulo de número 10. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, divulgue
porque você vai estar ajudando a divulgar a santa e gloriosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor seja contigo nesse dia. À tarde nós voltamos com um versículo da Bíblia por dia. Todos os dias nós colocamos 3 vídeos aqui. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um verso da Bíblia por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. Acione nosso canal e clique no playlist. Ali você vai achar as pastas, aulas de escola dominical, aulas de teologia. É uma vastidão de material para você. Toda a Bíblia comentada, a Bíblia lida. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.